Queridos amigos e irmãos, o texto de Mateus 18, dos versos 23 a 34, nos traz uma palavra do Salvador Jesus Cristo sobre o verdadeiro significado do perdão. Vamos fazer leitura bíblica. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o rei que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Queridos, é importante dizer que com a mudança de valores monetários ao longo da história, torna-se quase impossível estabelecer um valor equivalente a esses 10.000 talentos. Apenas para que tenhamos uma ideia, um talento valia 6.000 dracmas ou denários, que por sua vez correspondia à diária de um trabalhador. Então 10.000 talentos equivaliam a 60 milhões de denários ou diárias de um trabalhador. Não temos maiores informações bíblicas de como um cidadão desse conseguiu fazer uma dívida impagável ao rei. Será se ele comprou minas de ouro, de prata ou de diamante, ou quase todas as terras pertencentes ao rei? Não sabemos, queridos, mas observe o tamanho dessa dívida se passarmos para a nossa moeda, o real. Você verá que é impressionante. Se não, vejamos, se tomarmos como base de cálculo o salário mínimo prometido para o Brasil no início deste ano, que é de R$ 1.320, então, dividindo esse valor por 30 dias, podemos dizer
que a diária de um trabalhador que ganha um salário mínimo no Brasil é R$ 44. Assim sendo, 10.000 talentos seria hoje uma fortuna estimada em 440 milhões de reais. Portanto, este homem devia uma fortuna, querido. O que nos surpreende é a atitude deste devedor. Diz a Bíblia que ele se lançou aos pés deste rei e, prostrado, humildemente pediu que o rei tivesse paciência com ele, pois ele empenharia para pagar sua dívida. Como 440 milhões? O rei teria que esperar muito tempo. O rei, queridos, muito tocado, sensibilizado, ao ponto de dizer no verso 27 o seguinte: movido de compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Incrível é que a dívida não era de alguns poucos R$ 1.000, mas de 440 milhões. Portanto, um grande perdão, não é mesmo? Quem perdoaria tanto assim? Só Deus mesmo, para perdoar as nossas dívidas acumuladas, querido, de forma completa, cabal. Não importa a dimensão da nossa dívida, o seu tamanho. O apóstolo Paulo disse que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos 6, 23. Muitos não entendem o que seria essa morte mencionada pelo apóstolo como sendo o salário recebido pelo pecado. A frase, o salário do pecado, significa literalmente o salário pago pelo pecado. Mas para entendê-lo corretamente, é preciso considerar o contexto em que ela é citada. Ao lermos todo o capítulo 6 de Romanos, percebemos que Paulo faz uma pergunta clara: quem é o seu Senhor? Deus ou o pecado? Neste caso, ele personifica o pecado e o apresenta como um Senhor. Observe a leitura dos versos 15 e 16. Vocês são escravos daquele a quem obedecem, quer do pecado que conduz à morte, ou da obediência que conduz à justiça. Então, queridos, fica notório que Paulo deixa absolutamente claro que só existem dois grupos de pessoas: os que servem a Deus e os que servem ao pecado. Não existe meio termo, não existe outra possibilidade. Jesus deixou claro em Mateus 6, 24, que não tem como servir a dois senhores ao mesmo tempo, Deus e o diabo. Ama um e tem que aborrecer o outro. Então, meus queridos, todos necessariamente têm um Senhor, seja ele Deus ou seja ele o pecado. Voltando à palavra do apóstolo Paulo em Romanos 6, 23, a frase, o salário do pecado é a morte, significa que o pecado é o tipo de senhor que retribui aos seus escravos com a morte. A morte é o salário. Essa morte significa separação eterna de Deus, inferno como morada eterna.
Então, a única forma de o homem ser liberto dessa escravidão é ficar livre do salário merecido, que é a morte, e sendo escravo de Deus e não do pecado. E como isso pode acontecer? Bem, vamos ler o versículo bíblico novamente. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Observaram a parte B deste verso? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quando o pecado é senhor, o homem recebe um salário, aquilo que ele merece, isto é, a morte eterna, a separação de Deus. Mas quando Deus é o Senhor, o homem recebe uma dádiva, aquilo que ele não merece, isto é, a vida eterna em Cristo Jesus. Foi por causa da morte de Cristo Jesus na cruz que não recebemos nosso salário, mas o dom gratuito de Deus. Entretanto, cada um de nós, individualmente, temos que receber essa dádiva indo aos pés de Jesus Cristo. Servindo ao pecado, o homem recebe o que é justo, a morte eterna. Servindo a Deus, se refugiando nele através de Cristo, o homem recebe a vida eterna. Nossa dívida com o Senhor não era de apenas 440 milhões de reais, mas o valor inestimável, queridos, de uma alma. Observe o que disse Jesus. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8,36. Fica claro que todos os tesouros da terra não compram a sua alma. Ela não tem preço, queridos. E sabemos perfeitamente que nosso pecado nos separa de Deus e a vida está em Deus. Então, quando pecamos e nos separamos de Deus, separamos-nos da vida verdadeira. Saindo da presença do Rei, queridos, voltando ao nosso texto no início, o homem, o que foi perdoado dessa extraordinária dívida, 440 milhões de reais, ele encontrou um outro que lhe devia apenas 100 denários. E diz a Bíblia, e segurando, sufocava, dizendo, paga o que me deves. Então seu companheiro, caindo-lhe aos pés, rogava-lhe, dizendo, tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Li os versos 28 ao 30. Então, queridos, nós vemos o rei perdoando possivelmente a maior dívida ali que alguém tinha com ele, de 440 milhões de reais, 10 mil talentos. E não diz que ele tinha perdoado um parente bem próximo, como o pai, a mãe ou um irmão, mas um súdito do seu povo, querido. Ocorre que este mesmo homem que foi grandemente perdoado, encontra pelo caminho alguém que lhe devia uma ninharia de 100 denários. E observe os versos 28 ao 30. Encara a ingratidão, a maldade do coração humano, como eu li há pouco. Vamos ler novamente. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários.
e agarrando-o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Foi perdoado em 440 milhões de reais e não conseguiu perdoar uma dívida equivalente a 100 dias de trabalho, querido. Corresponde a R$ 4.400, conforme o cálculo que eu fiz de um salário mínimo, né, de R$ 44 por dia. Esta parábola é perfeitamente aplicável à nossa realidade de vida cristã, sabia? Um dia tivemos a nossa terrível dívida perdoada pelo Rei dos Reis, através de Jesus Cristo, seu Filho, conforme lemos em Colossenses 2,14, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Maravilha! Jesus, querido, se encheu de compaixão para conosco e nos perdoou. Entretanto, nem sempre demonstramos compaixão para com o nosso próximo, que nos deve infinitamente menos do que nós devíamos ao nosso Senhor Jesus. Não digo isso me referindo apenas em dinheiro, mas a ofensas em geral, a parentes que se tornam inimigos por causa de pequenas discussões, agressões verbais ou dívidas. Um dia eu fui visitar uma senhora e soube, querido, através dela, que os seus 2 únicos filhos estavam em inimizade, ou seja, não conversavam um com o outro há 20 longos anos. E pior, queridos, morando debaixo do mesmo teto com aquela idosa. Como conseguiram este feito? Viver dentro de uma casa, se desviando um do outro durante 20 longos anos. Olha, é simples em demasia pedir perdão a alguém. Se esse é o seu caso, acerte a sua vida enquanto é dia, enquanto você pode. Se você morrer rancoroso, com o coração cheio de ódio, não se salvará. Especialmente você que é crente em Cristo Jesus, deve perdoar o seu ofensor. Jesus chegou até a dizer que nós devemos perdoar aqueles que nos perseguem, aos nossos inimigos. Que bem faremos se amarmos somente o que nos amam, querido. Então, devemos dar uma oportunidade de recuperação e restauração àquele que caiu, àquele que cometeu algo ruim contra nós, nos ofendeu, nos maltratou. Perdoa, ajuda ele a se levantar, a restaurar sua vida diante de Deus, pois é ruim para quem vive assim. Você não pode ter um único inimigo, humanamente falando, nesta terra, querido. O único adversário, o único inimigo seu é de Deus também, que é Satanás. Este é inimigo de fato. Pergunto a você, Jesus,
ele era cercado de gente de toda a natureza, pessoas boas e pessoas ruins. Por exemplo, como é que Jesus tratava os gentios e os publicanos daquela época? Jesus foi amigo deles, comia com eles, teve um deles como seu discípulo, o Levi. Jesus não desistia de ninguém. Somos identificados como crentes por meio do amor que demonstramos em nossos relacionamentos. Temos que fazer a diferença, amando e perdoando os nossos devedores. Amém? Oremos. Grande e maravilhoso Deus, é prazeroso estar na tua presença, em comunhão com teu Espírito Santo, mormente lendo, compartilhando as Escrituras Sagradas, porque a palavra de Deus aos nossos corações, esta palavra que é vida, que promove mutações, transformações extraordinárias em nossa alma. Precisamos da tua palavra, Senhor. Obrigado por este privilégio. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é esclarecedora. Não queremos ser inimigos de ninguém, a não ser de Satanás, porque este foi inimigo de Deus e sempre será, e é inimigo da humanidade. Nós não temos acordo com ele, não temos aliança com ele, temos com Jesus Cristo, Salvador. Aleluias. Pai querido, abençoe esses lares. Se há rusgas, se há contendas, Deus, se pessoas que nos assistem abriram as portas de seus lares, de seus corações, ó Deus, para o diabo, que o Senhor expulse o adversário desses lares, para que haja harmonia, paz, vitória. Deus, coloca nos corações o perdão, a coragem de pedir perdão, para que essas pessoas sejam restauradas, tanto o ofensor como o ofendido. Obrigado, portanto, por este momento singular, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, Deus abençoa ricamente a sua vida e a sua família, e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Pai, eu quero aprender a amar, mas é tão difícil não julgar e abrir mão do meu direito de justiça. Não posso condenar, se a tua escolha é perdoar. Me ensina a oferecer perdão e a me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço: perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim a acusação. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sob a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar.
fardo sob a cruz, sigo os passos de Jesus, me ensina a oferecer perdão, me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço, perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim acusação. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado, deixo a culpa sob a cruz, sou liberto por Jesus, encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar, deixo o fardo sob a cruz, sigo os passos de Jesus, posso amar, perdoar, posso amar, perdoar. Se confesso meus pecados, posso amar, deixo a culpa sob a cruz, sou livre